Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu vim com a minha esposa, Mara, a maravilhosa. E eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz no casamento. Eu só não sei ela se é feliz também, né? Mas eu sou uma pessoa muito feliz no casamento, um casamento muito abençoado por Deus. E poder retornar aqui em Rubim, para mim é um prazer. É um prazer estar com pessoas a qual nós amamos, a qual respeitamos, pessoas a qual nós aprendemos a caminhar junto. O reino de Deus é um reino de amigos. Então é um prazer poder retornar aqui, até mesmo para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E aí o tema, aliás, não foi o tema, a divisa que colocou aqui para nós foi Amós capítulo 3, versículo 3, que vai dizer: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiver em acordo? Então, mesmo assim, no momento tão atarefado, recebendo o pessoal lá de São Paulo, né? E com aquela correria de buscar colchão, de ver almoço, e tal, falando, não, vamos parar tudo, vamos lá dedicar um tempinho a estar junto com os irmãos, porque eu queria muito estar aqui nessa noite com os irmãos. Então é um prazer, de fato, estar aqui com vocês. E eu fiquei ali um tempo pensando, tentando ter um rumo, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com os irmãos ali nesse chá de casal? E eu estava ali um pouco perdido, tentando entender por onde eu vou, até mesmo porque eu não gosto daquela questão, sabe, de regrinhas, sabe, aquela questão de, olha, as regras para poder ter um casamento feliz, sabe aquele pensamento meio que platônico a respeito de casamento? Olha, se você seguir os 7 passos, então você vai ter um casamento ali feliz, perfeito, em todo tempo, em todo momento. E na verdade eu não acredito que o casamento seja o tempo todo perfeito, bonitinho, a mil maravilhas. Tem esses momentos aqui agradáveis, mas o casamento também tem as suas tensões. Para mim é impossível duas pessoas imperfeitas se tornar um casal um casal perfeito. Não, o casamento tem ali as suas crises, o casamento tem as suas tensões, e é importante a gente falar um pouco sobre isso também. Às vezes até mesmo nós pastores queremos impor isso, que os casais sejam tudo ali bonitinhos, perfeitinhos, sem problemas, sem crises, de preferência quando andar de mão dada, colocar um lacinho vermelho assim para todo mundo ver. E a gente sabe que na verdade não é assim. Nós temos ali as nossas questões. Então aquele príncipe encantado, de repente virou sapo. Passa meia-noite, acaba o encanto, o príncipe encantado que tem ali naquele namoro, ele vira um sapo cururu, alguns até um sapo boi, tá mais para sapo boi, mas aquela princesinha, toda bonitinha ali do namoro, de repente acaba o encanto, e aí ela acaba se tornando uma outra pessoa, uma outra coisa que você não imaginava. E como nós vamos lidar com esses momentos de crise, com esses momentos de tensões, com essas desavenças que tem dentro de casamento? Então é importante a gente saber lidar com essas questões. E alguns perguntam assim, pastor, e qual é a regra? Quais são os passos para poder ter um casamento totalmente feliz em todo o tempo? E aí, eu acredito que não há regras, porque cada um de nós somos diferentes. Viu os irmãos aqui na fitinha? Alguns levantavam azul, outros levantavam o vermelho. Significa que nem nós mesmos nos conhecemos totalmente. Eu tenho quase 13 anos de casado, tá vendo? Eu sei, que a gente estava brincando que eu tenho dificuldade com data, Aí depois eu falei, quero ver se a Mara sabe. Aí ela respondeu, eu lembrei, é 13, quase 13 anos de... É porque eu tenho essa dificuldade com data, mas a Mara tem misericórdia de mim, mas nós ainda estamos nesse processo de conhecimento. Eu estava conversando com um pastor, 34 anos de casado, e ele falou assim, olha, eu ainda estou conhecendo a minha esposa. Então não há regras.
o que há são princípios, né, para a gente poder entender e extrair da palavra de Deus, que quando aprendidos, quando compreendidos, quando aceitos e quando aplicado à nossa vida, aí sim, como o irmão orou aqui, o nosso casamento pode ser para a glória de Deus. Aí sim eu acredito que o casamento pode dar certo, que o casamento pode ter um propósito, que o casamento ele pode nos fazer ir além. Então há toda essa questão. Por exemplo, eu estava vendo a pesquisa, eu gosto muito de pesquisar. E aí tem lá o 8º tabelionato de Porto Alegre, ele fez uma pesquisa no IBGE, e aí eles perceberam que no tempo de pandemia, a taxa de divórcio cresceu 75%. É algo assim, absurdo, né? E entre os principais motivos desse aumento estão ali as transformações socioeconômicas, né? Ou também o aumento de casamentos não planejados. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas mal se conhecem, ali se casam, e quando chega a primeira crise, vai ali, tá nesse estudo, quando chega a primeira crise, eles não sabem lidar com a crise, e aí a melhor solução na mente deles é o divórcio. Então 75%, né, depois ali da pandemia, as pessoas estão se separando, né? As pessoas não estão sabendo lidar com a situação. Talvez se ela passasse no cursinho de noivos, ali com o pastor Benedito, né? Talvez eles segurariam mais, talvez eles repensariam mais, talvez eles saberiam lidar com as crises que surgem no casamento. Aí nós pastores passamos ali aquelas regrinhas, né? Por exemplo, aqui no tabelionato de Porto Alegre, eles falaram que a maioria dos problemas é por questões econômicas. Aí alguns pastores colocam a regra: olha, então, como o homem é o chefe do lar, vocês precisam, toda a finança, o homem tem que administrar. Mas às vezes a mulher administra melhor, às vezes cada um administra o seu. Então não tem regras, o que precisa é entender o princípio da comunicação. Olha, quem administra melhor? Eu vou administrar, você vai administrar, cada um administra o seu, e a gente vai ali prestando conta. Então tem que haver essa comunicação dentro do casal, e já poderia ser aí o primeiro princípio. Nós precisamos ser bem resolvidos para poder continuar com o casamento muito bem resolvido. Então Amós capítulo 3, versículo 3 fala: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem em acordo? Né? Aí a gente tem que responder: cada caso é um caso, mas precisamos andar em acordo. E aí eu pensei, o que eu falaria sobre esse versículo? O que eu falaria sobre essa questão de Amós dentro do casamento? E aí eu pensei, seria melhor falar um pouco sobre todo o contexto e aplicar os princípios para nós. Alguns princípios bem rapidinho, mas eu não vou me estender bastante, mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre o contexto de Amós. Mas antes de falar do contexto de Amós, ainda falando sobre essa questão da economia, e dessa questão de saber ser bem resolvido, né, dentro do casamento, eu lembro que em São Paulo, teve um momento que a Mara trabalhava numa empresa e ganhava o dobro que eu. E aí, para alguns homens, isso aí é um pouco difícil, né? Porque o homem tem aquela coisa do machismo, né? Ele fala: não, eu sou o chefe do lar, eu que comando aqui. E aí, isso, de certa forma, veio machucar um pouquinho o meu brio, né? Não, agora ela ganha o dobro que eu, então ela vai mandar aqui na casa. E aí eu tive que, de alguma forma, trabalhar essa questão em mim, né? E aí quando eu compreendi que eu mesmo, ganhando menos, né, eu poderia viver os princípios da palavra de Deus no meu casamento, quando eu consegui resolver a minha questão comigo mesmo, eu fiquei em paz. Aí eu falei: agora, Mara, eu espero que você ganhe o triplo, né? Eu espero que você ganhe mais. E a gente conseguiu viver todas essas questões do princípio da palavra de Deus dentro do nosso casamento. Então, às vezes, tem aquele homem que é um pouco
machista, né? Aquele homem que não, eu que mando aqui, mas é preciso haver um acordo, é preciso estar bem resolvido dentro dessa questão do casamento. Então vamos para o texto aqui, né? É possível andar em acordo, né, quando os dois não concordam, quando os dois não estiverem em acordo? E aí eu estava pensando, como eu estava sem rumo, pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Aí o pastor falou, olha, é isso aí, Amós 3:3. Aí quando eu olhei, eu falei, ô Senhor, obrigado, que agora eu não tenho mais ideia nenhuma do que eu vou falar mesmo nesse encontro. Agora eu estou totalmente perdido. Mas aí, meditando em Amós, eu fiquei pensando, tem tudo a ver com o casamento, tem tudo a ver com a aliança, tem tudo a ver com acordo, porque Deus, Ele fez uma aliança, um acordo com o povo de Israel. E quando a gente vai para o capítulo 1 e o capítulo 2 de Amós, Deus ele vai começar a mostrar que Ele tem ciúmes e Ele tem cuidado do seu povo. Assim como nós precisamos ter cuidado com as esposas, ou cuidado com o esposo, cuidado com o cônjuge. Mas o que aconteceu ali? As pessoas começaram a se afastar da palavra, e Deus ele começa a dar uma palavra de repreensão, primeiro para as cidades que estavam ao seu redor. Então ele começa a falar contra Tiro, contra os filisteus, contra Edom, contra os sírios. E quando ele estava falando levantou Amós para falar contra essas cidades, o povo israelita falou, não, é esse daí mesmo, eles mexeram com a gente, eles fizeram algo de errado com a gente e tem que ser castigado mesmo, né? Eles têm que pagar o preço, né? Então, quando não estava falando com eles, não, é com outro, então tem que ser assim mesmo. Mas, quando chega no capítulo 2, Deus ele começa a falar com Judá e Israel, vocês quebraram a aliança e não estão se apercebendo disso, né? Vocês precisam voltar, vocês precisam repensar naquilo que vocês estão fazendo dentro dessa aliança que foi estabelecida. E aí quando o negócio foi com eles, o povo de Israel, ele não concordou. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e sobre esse princípio. Eu sempre recebo, tanto em casa como na igreja, pessoas que vêm falar do cônjuge, né? Porque ele fez isso, porque ele está deixando a desejar, ele não sustenta o lar, porque ela reclama demais, porque ela não faz isso, faz aquilo outro, mas ele fica falando do erro do outro, mas acaba não reparando o seu próprio erro. E aí o princípio que temos aqui nós precisamos olhar para nós, o que eu estou fazendo para ter um casamento saudável, né? Ou será que eu só estou julgando o outro? Jean Paul Sartre fala que o inferno são os outros, né? Sempre a culpa é do outro. Acho que desde a queda é assim, né? O que você fez? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste, né? Passou para o outro. O que você fez, Eva? Não fui eu, foi a serpente. A gente nunca assume as nossas crises, os nossos erros. Não, eu preciso tomar uma posição para poder eu ver o meu casamento ser mais saudável. Até mesmo a gente quer transferir o nosso erro no outro. Olha, eu xinguei, eu bati porque o outro fez isso. Então a gente tem que trazer para nós esse princípio de eu preciso me cuidar, né? Eu fui a um encontro de casal uma vez, e aí eu fui assim de peito, né, estufado.